É. Ok. Você pode explicar como as pessoas meio que surgiram com as técnicas de meditação? Elas parecem muito específicas e vêm de certas pessoas, mas como que as pessoas descobriram elas? Pergunta incrível. Ok. Então, como que as pessoas descobriram meditação? Então. Ai, cara, tá. Beleza. Então, supostamente, ahn, técnicas de meditação são conhecimentos revelados. Então, tipo, alguém tava fazendo algo e eles meio que clamam que um conhecimento foi revelado a eles. E eu acho que o que acontece desde então é que depois que você entende meditação, meio que, tipo, depois que você entende os princípios do corpo, da mente e da alma, tanto faz. Independente de você acreditar ou não, tanto faz. Você passa a compreender como as coisas funcionam. E o que essas pessoas começaram a notar é que há certas práticas para certas mentes. Então, tem alguns princípios sobre a mente, por exemplo, a forma de acalmar uma mente não é mantendo ela no mesmo lugar, por mais estranho que soe, mas sim deixando ela gastar energia. Então, se você tem uma mente de TDAH, você pode fazer um tipo certo de técnica que pode desacelerar ela. Então, depois que você entende os princípios da mente, você entende como ela funciona, você pode surgir com técnicas de meditação para te guiar para seja lá o que você quer. Eu penso nisso da seguinte forma: se vocês já jogaram Dota ou StarCraft, tanto faz, tem meio que builds, certo? Há videogames em que alguém tem uma build order. Ou videogames em que você tem tipo um set, um conjunto de talentos, itens ou uma progressão de itens. Então, como que alguém surgiu com uma build order em StarCraft 2? Tipo, eles entenderam os fundamentos do que era o jogo, do que estava sendo jogado. Então eles meio que entenderam que se eles querem chegar de A a Z com as coisas que eu tenho disponíveis para usar, como eu faço para ir pro Z, para ir pro D, pro G, como eu faço para ir pro H? Então foi meio que assim, eles começaram primeiro entendendo o cerne de como seres humanos funcionam e desenvolveram técnicas que funcionariam sobre esses diferentes níveis. Então, eu também vou dar pra vocês algumas outras respostas mais estranhas e esotéricas pra essa pergunta. As pessoas dizem que Shiva é uma das três divindades hinduístas. O hinduísmo tem vários deuses, mas um dos três principais deuses é esse cara chamado Shiva, e as pessoas dizem que Shiva foi o primeiro yogi. Então, Shiva é a primeira pessoa ou deus que deu aos humanos a meditação e a ciência da yoga. Então, se você olhar pra Shiva e, tipo, ele não. Se você olhar pra fotos de deuses hinduístas, eles vão estar fazendo todo tipo de coisas. Vão estar deitado, fazendo qualquer coisa, mas Shiva geralmente está meditando. Esse é o lance dele. E aí, quem Shiva era, eu não tenho certeza. Minha intuição é de que, historicamente, provavelmente tinha um professor, ou talvez o conceito de um professor, e ele foi meio que memorializado e antropomorfizado na forma de Shiva. E esse seria o yogi original. Algumas pessoas clamam que foram ensinadas por Shiva diretamente. Que eles estavam andando pelo Himalaias e aí eles entraram numa caverna e tinha um cara lá e ele tá só sentado e aí essa pessoa ensinou a eles a meditar. E esse seria Shiva. Então, tipo, tem histórias, mas eu não sei no que dá pra acreditar ou não. Mas Shiva seria aparentemente o primeiro professor de meditação. Numa. Só deixa eu pensar um segundo se tem outras formas de responder essa pergunta. Calma, calma, calma! Calma! O corte da live que você está assistindo foi dublado extraoficialmente por mim, Gui. Se você entende inglês, considere assistir a versão original no canal do Health Gamer GG. É, eu acho que essa é uma boa resposta. Isso é meio que o que dizem as tradições da meditação. Ahn, eu acho que essa é meio que mais uma oportunidade de falar sobre uma coisa. Então, por exemplo, uma forma em que os mantras são desenvolvidos é por essa ideia de que quando as pessoas meditam, elas meio que ouvem esse som básico e universal que é o Om. Então o Om é meio que a oscilação primordial do universo. E então eles meio que olharam as versões diferentes do Om e eles inventaram 12 coisas chamadas Bija Mantras, que são tipo sementes. E aí se você meio que combinar cada um desses Bija Mantras, cada um deles tem uma energia em particular. E aí, se você rearranja essas energias diferentes em combinações diferentes, você meio que tem um prato, certo? Então é como se você pegasse vários ingredientes, você formaria um prato. Esses são os mantras. Então, quando pessoas cantam mantras como uma forma de meditação, elas estão usando essas combinações desses ingredientes. Mas no fim das contas, alguém descobriu esses ingredientes. Eu não sei quem é essa pessoa, nem como eles fizeram isso.
Mas quando você faz a meditação, você vai ver o que eu tô falando. Porque se você meditar, por exemplo. Na verdade, a gente pode. É sim, então eu tô só contando. Tipo, essa é a teoria da tradição que eu aprendi. Eu não tô dizendo que é verdade ou não. Mas. Sim, a gente vai fazer perguntas sobre meditação. Vamos fazer tudo de meditação. Então eu vou dar pra vocês só um exemplo de como alguém descobriu dois bijamantras. Então eu vou querer que vocês todos fechem os olhos e escutem a própria respiração. Então, se você ouvir o som da respiração e você. Tipo, o que você. Então, a primeira coisa é que tem dois sons diferentes, certo? Que o som de quando você inala é diferente de quando você expira. E então, se você está escovando seus dentes, escuta o som do escovar de dente. E vê se tem dois sons aí também. E aí alguém no chat disse que literalmente o som de respirar é o mesmo som do oceano. Então agora vai lá e ouve o som do oceano. E vai ouvir e vê se é o mesmo som. Ok? E na próxima vez que você estiver no mar, ouve. Feche os olhos, ouve a sua respiração e ouve o som do oceano. E aí agora finge que você é um ser humano primitivo. Certo? E aí você tá tipo, uou, isso é meio estranho. Tipo, finge que você é de 5.000 anos atrás. E aí você fica tipo, nossa, o som é o mesmo. Será que isso significa que tem algum tipo de conexão entre o meu respirar e o oceano? E aí, a forma que eles descobriram os Bijamantras é que eles ouviram todos os sons, essa é a minha teoria. Eles ouviram todos os sons, e aí eles meio que notaram que tem 12 deles que representam todos os outros fenômenos. E esses são os Bijamantras. E aí eles ouviram todos os 12 sons e acharam um que estava meio que embaixo de todos eles, que é o Om. Agora, eu não sei o que dá pra fazer disso. Eu não sei se, como cientista, se eu não. Eu digo. Esses são apenas. Esses são os ensinamentos da tradição em que eu estudei. Eu penso que, no final das contas, eu tendo a gravitar mais em direção pra ciência. A primeira metade dessa live stream era só aula, certo? É nisso que eu acredito. Eu acredito em estudar a qualidade da mente, ver a forma que a mente funciona, olhar para ela por si mesmo e tentar entender e analisar a natureza da mente. Todas essas outras coisas eu posso dar para vocês respostas, mas isso tudo é uma outra tradição, certo? Porque tudo isso no final das contas é sobre você tem fé ou não, que não é bem o meu lance. Mas o que eu tento fazer é meio que, tipo, explorar essas coisas eu mesmo e ver o que eu descubro. Então, eu acho que é bem legal, por exemplo, que o som da respiração, se você ouvir ao redor do mundo, você vai encontrar em muitos lugares. E eu não sei exatamente o que dá pra concluir sobre isso, porque eu não sei se a natureza da nossa audição é meio que restringida para certas ondas sonoras que ele pode ouvir. Então a gente vai ouvir sons em comum. Tal como da mesma forma nossos olhos, é tipo dizer que tipo, ah, cara, todo lugar que eu vou no mundo eu vejo as mesmas cores, todo lugar que eu vou são sete cores. É tudo sobre sete cores. Tá tudo conectado, são sete cores. E é tipo, sim, é porque os nossos olhos têm um espectro visual limitado. A gente não pode ver em infravermelho. Essa é só a forma que nossos olhos percebem cores. Então talvez o mesmo seja verdadeiro para sons. Vamos ser científicos sobre isso, gente. Tipo, esse lance todo espiritual, eu acho que é legal e interessante, porque eu gosto de jogos de fantasia. É meio que, tipo, jogos de fantasia, tipo, FF, tipo, Naruto e chakras e esse tipo de coisa. Eu gosto dessas coisas. Mas vamos ser científicos sobre isso, certo? Então, eu vou apenas responder algumas perguntas. É isso que a gente vai fazer hoje. Essa foi a pergunta número um. Então, me levou uns 12 minutos para responder uma pergunta. A gente tem 60. Ok. Ahn, então, o Dr. K anteriormente mencionou que havia uma meditação na qual ele adicionou um reforço positivo no final. Eu tava me perguntando como fazer isso e também se tem alguma outra meditação para perder o ego, porque a do raio laser não tem fazendo mais efeito em mim. Bom, excelente. Ahn, então, a primeira pergunta é que se você estiver procurando por experiências,
Então, a gente fez numa stream uma meditação chamada Carregar o Raio Laser. E carregar o raio laser, todo mundo adorou, porque eles estavam tipo, nossa, é como se tivesse um raio laser sendo carregado na minha testa. Certo? E aí o que acontece é que você encontra o primeiro problema da meditação, que é você criou uma expectativa. Então, conforme você procura pelo raio laser, a sua mente não está mais focada na sua testa. A sua mente está focada em onde está o raio laser. E então, tipo, você não encontra o raio laser, porque para encontrar o raio laser, você tem que estar focado na sua testa. Então, o problema mais comum da meditação é que se você procurar uma experiência da meditação, você não vai conseguir achar essa experiência. O problema mais comum de todos. Então as pessoas vão meditar e antes mesmo delas sequer saber o que caralho elas estão fazendo. Elas têm algum tipo de experiência muito legal. E na próxima vez que elas meditam, elas querem isso de novo. Elas ficam tipo, vamos lá, vamos sentir aquilo de novo. Mas a expectativa arruina. A expectativa faz ficar difícil de você concentrar, porque a sua mente está focada na expectativa e você não consegue focar na prática. A sua mente se torna fraca, se torna dissipada. Se você não está mais focado, não tem mais experiência. Então deixa a expectativa aí. Foca na prática, foca na testa. Foca na testa. Quanto mais você focar na sua testa, melhor a sua meditação vai ser. E notícias quentes, pessoal. Carregar o raio laser é só a primeira sensação nessa prática. Você faz essa prática por mais 15 anos, todo tipo de coisa legal vai acontecer. Coisas que eu não consigo nem descrever aqui, porque ninguém vai entender o que cacete eu tô dizendo. Tipo, se eu falasse pra vocês na stream, quem fez a meditação sabe do que eu tô falando, mas quem é relativamente novo, o que significa no mundo carregar o raio laser? Tipo, só pensa nisso por um segundo. Ninguém vai entender o que isso significa. Não tem como eu te contar o que aconteceu, porque literalmente não vai fazer sentido nenhum. Então, apenas carrega o raio laser, foca na prática e coisas vão acontecer. Não vai atrás da sensação do raio laser. Ok, beleza. Então, a gente também pode fazer um pouco de Yoga Nidra no final. Ei, você pode me dar algum conselho de como eu posso encontrar o meu mantra para a meditação? O mantra precisa ser entregue por alguém que tem um certo nível de experiência espiritual. Você não pode encontrar, ele quer dizer, você até pode achar, mas é que eu, por exemplo, tive o meu mantra dado para mim por um professor. E eu tenho usado ele há 16 anos e tem me ajudado bastante a focar. É um mantra muito bom. Então, algumas vezes eu já dei mantra para algumas pessoas, mas não é uma coisa que eu posso fazer regularmente, porque é uma coisa que depende do estado da minha mente. Então, por exemplo, tinha uma pessoa que eu tentei encontrar um mantra por um ano e eu simplesmente não conseguia, porque minha mente não estava cooperando. Outras pessoas eu sinto que eu consegui ajudar, mas mantras geralmente são dados para alguém por um professor. Então, tipo, você não encontra eles. Você não só acha eles. Ahn, então você tem que encontrar um professor. O que você recomendaria de técnica de respiração para alguém que tem um desvio de septo nasal? Fiquei muito interessado no que você estava discutindo com o Rekfo hoje sobre a meditação de troca de narina. Então, se você tem um desvio de septo nasal, você não deveria fazer nada que requer que você respire por uma narina só. Mas tem muitas outras técnicas que não tem nada a ver com o nariz ou com respirar. Então, por exemplo, a Kayashtiran é um ótimo exemplo. Então, você pode fazer qualquer outra técnica de meditação que não tenha a ver com respirar. Ou você também pode fazer uma técnica que tenha a ver com respirar, só que uma que não envolve uma preferência entre narinas. Então, uma técnica que eu ensino, por exemplo, é o Kapalabhati, que é a exalação forçada. Ela vai mais ou menos assim. Desse jeito. Então você pode fazer exalações forçadas, isso tipo, não importa tanto para desvio nasal. Então vamos fazer Kapalabhati juntos. Ajusta a postura. Ok? Ai, preciso de água, cara. Tá ficando quente. Eu tava com frio e agora eu tô com calor. Beleza. Ok, senta reto, pessoal. Calma aí, eu já ensinei pra vocês como sentar reto? A gente já falou disso?
Ok, eu vou ensinar pra vocês como sentar reto. É muito fácil. Easy peasy lemon squeezy. Eu prometo pra vocês. Uma das coisas mais apelonas que eu já aprendi ou descobri. Eu não sei se alguém me ensinou isso ou se eu meio que só notei como fazer, mas. Truque fácil pra sentar reto. Vamos fazer agora. Sim, tem uma forma própria pra fazer isso. Então, ok. Eu vou precisar fazer isso. Eu preciso saber se vocês conseguem ou não me ouvir, ok? Então, ok, vocês conseguem me enxergar, né? Tá certo. É tirar tudo agora. Porque essa string aqui agora é vulgar. Então eu vou ensinar pra vocês o truque pra sentar reto. Então, gente, se vocês puderem pegar um travesseiro, peguem ele. Então, se você também pode sentar de perna cruzada, eu quero que você fique de perna cruzada. Então, nota o que acontece. Tipo, o que seu corpo quer fazer? Vocês conseguiram sentar assim? Eu não consigo ler o chat. Então, ok. Eu vou ter que falar sozinho por um tempo. Então, tipo, se vocês estão conseguindo ver, quando eu sento de perna cruzada, o que o meu corpo quer fazer? Encurvar, né? Então, vai ser difícil ver isso aqui. Calma aí. Se eu sentar nessa cadeira, o que meu corpo quer fazer? Encurvar, né? Eu tô encurvado. Normal, tô relaxado. Ok? Agora, como que eu vou ensinar isso? O que eu quero que vocês façam, sente a sensação do seu corpo se encurvando. E aí, eu quero que vocês se levantem. E note o que acontece com as suas costas quando você tá de pé. Certo? Você ficou mais reto. Agora o que eu quero que vocês façam, senta desse jeito aqui. Na verdade, calma aí. Se você tem uma cadeira, eu quero que vocês se movam até a beirada da cadeira. E aí, cruza sua perna. Ah, como que eu vou fazer isso? Tá. Então eu quero que você senta na beirada. Porque se você sentar atrás, você vai ficar torto. Calma aí. Beleza. Então, se você sentar pra trás, você vai ficar torto. Então eu quero que você fique na beirada. E aí. E aí bota o seu pé na sua frente e vê o que acontece com. O que acontece com as suas costas quando você senta pra frente com o seu pé esticado pra frente. E aí vai pra trás. E entorta. Vai pra frente. E o que acontece? Suas costas ficaram retas, certo? Então agora o que a gente vai fazer é. Eu vou mostrar pra vocês esse lance aqui, ó. Ok? Perna cruzada. E agora a gente vai para meia lotus. O que vocês notam das minhas costas? Então aqui está de perna cruzada. Ok? Aqui é meia lotus. O que acontece com minhas costas? Vocês não precisam fazer a pose, mas observa. Ok? E aí, lotus completa. O que acontece? Certo? Então vocês conseguem ver isso? Essa é a pose de lotus. Vocês não precisam fazer a lotus. Eu vou ensinar vocês a fazer sem. Ok? Então, o que acontece? Se você quiser, senta de perna cruzada e senta no travesseiro. E perceba o que está acontecendo com a sua costa. Se você sentar no travesseiro e fazer a meia lotus, vai ser perfeito. Fácil. Agora eu vou ensinar para vocês algo.
ok? Então, encurvado, certo? Pega o travesseiro, ok? Senta no travesseiro. Eu vou cair. O que acontece com minhas costas? Meia lótus. Fácil. Então, isso é muito importante de entender. Toda vez, se você olhar para a progressão de 100 lotos, olha meu joelho, eles estão aqui, minha cintura está aqui. Então, minha mão esquerda está acima da minha mão direita. Acima, abaixo. Quando eu vou para meia lótus, o que acontece? Elas estão basicamente no mesmo nível. E aí, quando eu vou para lótus completa, isso está mais baixo do que essa. Então, tudo que você precisa fazer para sentar reto é ter o seu joelho. Aqui está a cintura, aqui está o joelho. Vajrasana. Postura do raio. Certo? Então, contanto que nosso joelho esteja mais baixo do que nossa cintura, nossas costas vão estar retas. Então, deixa eu mostrar para vocês a última coisa. Sentado aqui numa cadeira, cintura tá aqui, joelho aqui. Quando eu vou para frente, joelho vai para baixo, cintura fica aqui. É simples assim. Quando eu levanto, os joelhos estão para baixo, a cintura tá para cima. Fica fácil ficar reto. Então, para suas costas estarem retas, tudo que você precisa fazer é ter os seus joelhos em um nível abaixo da sua cintura. É simples assim. Então, se você tá sentado, eu sei. E isso é importante, certo? É física. Isso não é mágica. É física. Então, se vocês já viram, tipo, se você sentar numa. Se você sentar assim numa almofada em cima de uma cadeira e elevar sua bunda, e aí vai ficar tipo. Vai fácil. Sentar reto não é sobre postura. É sobre física. E se o peso do seu corpo é distribuído através da sua coluna e até o chão, vai ficar fácil. Você não vai usar nenhum músculo. Se seu centro de gravidade não está alinhado à sua coluna, você vai acabar usando músculos para ficar para cima, te impedindo de cair. E aí vai ficar rígido aqui em cima e sua postura vai estar toda bagunçada. É isso. Easy peasy. Ok? Beleza. Então, isso é ótimo. Eu não preciso usar fones porque eu não tô falando com ninguém. Ok. Eu não sei se a pessoa que tá pedindo pra eu demonstrar de novo tá me trollando ou não. Porque isso seria meio irritante. Ok. Beleza. Ahn, ok, vocês entenderam? Então apenas mantenha seu joelho abaixo da sua cintura. Só apenas tenta. Ok? Tenta fazer em casa. Então se você tiver uma cadeira, tipo, coloca dois travesseiros ou três travesseiros embaixo da sua bunda, não embaixo da sua perna. E vê o que acontece com suas costas quando você senta em três travesseiros. Coloca dois travesseiros, empilha eles na cadeira e aí senta na cadeira. Vê o que acontece com suas costas. Ok? Beleza. Cadeira de braço é. As cadeiras com apoio para braço são confortáveis, mas elas são ruins para postura. Sentar no banco? É, depende. A sua cintura vai estar mais para baixo do seu joelho quando você estiver sentado? Ok. Então, eu tô recebendo 1.000 perguntas, mas a gente fez tipo 3 de 60, então eu vou voltar, ok? Eu vou responder mais duas ou uma. Ok, na verdade, essa é outra técnica de meditação. Fica sentado em tipo diferentes proporções de cinturas para joelho e presta atenção em si mesmo. E vê como o seu corpo se sente. Tipo, isso é na verdade uma meditação incrível. Só senta e sente. Então, usa um travesseiro, dois travesseiros, usa três travesseiros. E apenas sente seu corpo. Se levanta. Senta na beira de uma escada. Então, se você tiver uma escadaria, o segundo degrau de baixo para cima, ou no terceiro, senta lá e deixa seu pé ir para baixo, alinhado com a escada.
e ver como o seu corpo se sente. Entenderam? Então, ela. Então, vai em frente e faz isso. Faz isso no seu tempo. É fácil. Ok. Você pode cortar a parte da técnica de meditação em um clipe e deixar numa playlist do YouTube? Eu vou pedir para meus moderadores isso. Em relação à meditação, com meditação eu consigo focar minha mente e ela para devagar por aí. Mas e se eu gosto de divagar pelo mundo dos sonhos? Eu acho que é por isso que eu não tenho motivação para meditar. É claro que você gosta de motivar-se no mundo dos sonhos. Deixa eu explicar algo pra vocês, gente. Então, essa é a última pergunta que a gente vai fazer hoje, ok? Essa pessoa diz: eu gosto de deixar minha mente vagando pela terra dos sonhos. Será que eu devo parar de fazer meditação? Porque ela não deixa eu fazer isso. Primeiro de tudo, você pode aproveitar a terra dos sonhos no resto do tempo quando você não estiver meditando. Mas eu gostaria de falar por um segundo sobre fantasia. Então, quando vocês se sentem mal e vocês começam a fantasiar sobre algo, tipo, vamos supor que eu falhei numa prova e minha mente viaja e eu me sinto mal, certo? E aí minha mente viaja pra, tipo, pro dia em que eu me tornar orador da turma e todo mundo ver. E aí, o que isso faz com suas emoções? Então, quando eu fantasio e eu tô me sentindo mal, eu tô tão confuso. Ok. Ok, eu tava falando sobre fantasia, né? Então, essa eu vou. Isso é hilário. Ok. Então, o que você precisa entender é que. E aí eu vou só simplesmente encerrar. Mano, um dia eu vou enganar vocês, seus putos. Um dia, algum dia, eu vou trollar você. Eu vou simplesmente encerrar a live stream. Ahn, ok. Então. Ah, cara, eu vou sacanear vocês tanto. Um dia os comentários dizendo que eu sou boomer finalmente vão me afetar. E meu ódio por todos vocês, eu vou fantasiar sobre. Um dia eu vou enganar eles. Um dia eu vou mostrar, ensinar o chat da Twitch quem é o boomer agora. Quem é o boomer? Ah, fantasia sobre vingança, sim, absolutamente. Então vamos falar sobre a fantasia. Ok. O que você precisa entender é que a motivação para mudar e a energia para criar fantasias na sua mente vem de um mesmo lugar. Então, quando eu sou, tipo, humilhado na escola, eu sinto muitas emoções negativas. E se eu direcionar essas emoções no caminho certo, eu posso, na verdade, mudar minha vida. Então, eu posso estar tipo, ah, eu tô muito fora de forma, esses caras ficam acabando comigo todo dia, então eu tenho que malhar e ficar saudável. Mas se eu ficar imaginando, eu vou descompressar essas emoções negativas. As emoções negativas vão embora, porque você fantasiou e você se sente bem no final. É por isso que é tão viciante. Então a energia para fazer mudanças na sua vida, a energia para fantasiar, vem do mesmo balde. Então você tem que decidir qual deles e qual caminho você vai estar seguindo. Você quer continuar usando para fantasiar sobre seu futuro ou para fazer uma mudança? E apenas perceba o seguinte: nota se há coisas que você fantasia sobre, elas são as coisas que você está preso na vida ou são as coisas que você está movendo para frente? Quanto mais você fantasia, mais ele suga a energia que você poderia usar para fazer de fato uma mudança. Não, claro, a sensação é muito boa. Elas te fazem se sentir muito bem. E há, na verdade, certas evidências neurocientíficas que dão suporte a isso. Isso, por enquanto, era meio que o meu entender, baseado na minha própria mente, na yoga, meditação. Mas se você olhar para o circuito de aprendizado do cérebro, quando você olha para a cadeia de comportamento do cérebro, você vai ver que o circuito de aprendizado está muito ligado à sua amígdala e seu sistema límbico. Então, nosso cérebro é programado para tirar de toda dor um aprendizado. Então, se você tá, tipo, sabe, andando pela rua e você, tipo, escorrega no gelo e dói muito, você vai aprender muito rápido a prestar atenção se tem gelo ou não na rua. Certo? Então, dor é a melhor professora de todas. Então, se você, tipo, vamos dizer. Então, isso acontece às vezes quando eu tô trabalhando com alguém que tá lidando com infidelidade no casamento. E se alguém tem que lidar com infidelidade no casamento ou alguém é infiel, então eles aprendem a nunca mais confiar em ninguém. É muito difícil pra eles confiarem em alguém de novo. Então a dor, ela ensina, ela meio que muda nosso comportamento. Ela tá tipo, foda-se isso, nunca mais eu vou namorar com ninguém. Eu nunca mais vou me apaixonar. Nunca mais. Ela muda essa pessoa, ela muda o comportamento. E tudo isso vem de dor.
Então, quando você tem essa dor dessa experiência negativa e você tem vergonha, coisas assim, e você passa a fantasiar, você desliga essa parte do cérebro, que é o mesmo que acontece com videogames. Quando você experiencia uma emoção negativa e vai jogar videogames, você desativa a parte do cérebro que está processando essa emoção, o que muda a sua motivação. E vai mudar, desativa a parte do seu cérebro que faria você aprender a partir da dor. Só pensa sobre isso por um segundo. O nosso cérebro é programado para nos ensinar a partir dos nossos erros. Então, e falando no geral, a forma que a gente percebe erros é através da dor. Certo? Então, quando você faz algo burro, ou estúpido, ou se machuca, ou machuca outra pessoa, você se sente mal. Aprende uma lição a partir disso. E aí pensa sobre as lições que você já aprendeu na vida e vê se tinha dor envolvida ou não. E aí, compreenda que se você desligar o circuito que experiencia a dor, como que você vai aprender? E aí nós entendemos, muito importante, o porquê pessoas que jogam videogames fazem os mesmos erros de novo e de novo e de novo. Por exemplo, você sabe que você deveria estar estudando, você sabe que você deveria estar na academia, mas você não recebe o reforço para fazer isso porque as emoções negativas estão sendo desligadas. Isso não é culpa sua, você não é burro. É só que você está desligando uma das maiores partes do cérebro responsáveis por te ensinar a mudar. E ficar fantasiando faz a mesma coisa. Essa fantasia, ela meio que acalma as suas emoções negativas, ela meio que te doma, faz você se sentir melhor, e aí você fica preso. Você fica preso. Então, dê o seu melhor para não ficar fantasiando. Tome cuidado com o que você fantasia. A minha vida ficou muito melhor quando eu parei de fantasiar sobre as coisas. Quando eu comecei a focar em fazer as coisas em vez de ficar esperando e desejando que, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo, eu só parei. Quero dizer, eu não só parei, eu continuei fazendo. Mas eu comecei a mudar o foco da minha mente. Eu usei Dharana para mudar a atenção e focar a concentração. E concentrar em uma coisa só. E conforme eu concentrava e focava em uma coisa só, eu colocava as fantasias de lado e quando elas chegavam, eu só. Não. Eu focava na coisa que eu estava fazendo. A sua vida vai mudar. Sua vida muda. Só na sua mente, você tem uma certa quantia de pontos de status. Certo? Então, não, na verdade, não pontos de status. Vamos chamar de tipo minerais ou gás vespeno. Tem um certo número de minérios. E você pode gastar esses minérios em criar mudança ou você pode gastar em criar fantasias. É o mesmo pool de energia. É o mesmo pool. Eu ainda jogo Dota. Sempre que eu posso. Ok. Ok, última pergunta. Então, eu fiz uma rotina de meditação diária que tem sido boa, mas eu acho que tem sido meio simples, visto que ela não mudou há 3 anos. Por enquanto, eu tenho feito um tipo de meditação mindfulness, onde eu só respiro e tento notar os meus pensamentos e presto atenção na minha respiração. Quais outros recursos e técnicas eu posso investigar? Assiste nossa live. Eu ia dizer bro, ou mulher, ou pessoa. Apenas assiste a live. A gente vai ver um monte de técnica de meditação. Ahn, ok. Então, vamos fazer uma última técnica de meditação. Então, eu acho que vocês. A gente vai fazer Shamu Mudra e Barami Pranayama. E eu sei que alguns de vocês gostaram e alguns de vocês não. Ahn, isso vai ser tipo uma técnica de meditação muito intensa. Então, você vai tentar. Mas vai parecer muito estranho. Vai ser estranho pra caralho. Até você de fato fazer. Isso é uma técnica chamada Brahmi Mudra. E Shamu. Ah, não, perdão. É Shamu Mudra e Barami Pranayama. Então, Shamu Mudra é. Assim, ó. Eu vou digitar. Parem de digitar chat, eu tô escrevendo algo. Se vocês ficarem digitando, vocês vão perder. Não! Não, tá indo embora! Não! 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 Ok. Beleza. Então, Shamu Mudra é o sânscrito para o fechamento dos 9 portões. Ok? Então, esse é Shamu Mudra. Então, a gente tem essa coisa chamada o trago da orelha. Então, empurra ele pra cima e aí o dedão dentro do meato auditivo, ok? Então, o dedão dentro do canal. Essa é a aparência do Shamu Mudra. Então,
nos cantos da boca, logo fora das narinas, na parte do início e do final do olho. Ok? Então, o Burami Pranayama é. Eu vou mostrar como digita. Burami, essa é só a primeira fase, ok? Esse é o mudra. É igual fazer isso daqui, ó. Tipo, sabe esses gestos com a mão, quando as pessoas meditam? Isso é um mudra. Isso não é a meditação de fato. O Burami Pranayama é a respiração da abelha. Então você zumbi como uma abelha, ou entoa. Ok? Agora você vai juntar eles. Pegou? Então, eu vou guiar vocês fazendo ela. A gente vai fazer 5 respirações, ok? E vai ser difícil de saber o que eu tô fazendo porque você não tá me vendo nem me ouvindo. Então, eu vou fazer ela e você faz também. Beleza. Ok. Ok.